Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. E Donizete, se a gente pensava que as coisas iriam acalmar, muito pelo contrário, os Estados Unidos escalaram uma guerra cambial com super tarifa. A China foi 104%, Donizete, a tarifa foi para 104%. E agora até a ONU tá com medo de guerra. Bom dia e bom trabalho para você. E agora, hein? Como é que fica? Matheus, bom dia para você. Não é guerra cambial, não, é guerra comercial, Matheus. Certo. E a guerra cambial, o câmbio não tá ainda no jogo. Se entrar a guerra cambial, nós estamos no fim do mundo, né? Sim. Aí é o fim do mundo. As Big Techs, Matheus, não são só as Big Techs, as grandes empresas americanas, Tesla, Amazon, Meta, Alphabet, que é o Google, perderam 4 trilhões de dólares aí de janeiro, Matheus. Imagina, Sim. o dólar ontem bateu R$ 6, como eu disse, e hoje vai crescer mais, Matheus. Ontem, mais uma crise na relação da China com o Trump. O Trump fica dizendo o seguinte, ele acha que o mundo todo é idiota. 60 países nos procuraram para fazer acordo. Mentira, gente. Ninguém fez acordo. Aí, o maior adversário das tarifas era o melhor aliado dele, que se lascou, que é que vai perder 40% do valor de mercado da Tesla, o Elon Musk. Elon Musk chamou o assessor comercial do Trump de idiota. É o Peter Navarro. Você sabia disso, Matheus? Não sabia não. Aí a crise é muito grande, as bolsas asiáticas abriram hoje perdendo muito dinheiro, o Trump botou para 104 e ontem à noite o vice-presidente americano, Cyril Vance, deu a entrevista. Aí, amiga, aí choveu faca, chamando os chineses de camponeses, Matheus. Dizendo que eles eram matutos. Aí não dá, né, Donizete? Já partiu pra ofensa. Aí a China reagiu imediatamente, exigindo respeito, e o clima está sem diálogo. Risco de uma guerra, a ONU teme uma guerra, só que a situação é muito difícil. Agora o Trump é um cara que... Gente, o americano é muito maluco, vocês têm que ver. Ontem ele teve uma reunião com o Benjamin Netanyahu e ele mandou o Netanyahu tirar todos os palestinos de Gaza. Mande eles saírem de lá. Gente, eles estavam lá quando os israelenses chegaram lá, os judeus, depois da Segunda Guerra. Ele não respeita ninguém, aí ele usa o choque e o pânico. Só que ele está desmoralizado. A China não recua e não o teme. E agora a economia americana vai entrar numa recessão sem precedentes e a inflação no mundo. Tá difícil, viu, Matheus? Tá difícil. Vira a página. É tenso demais, Donizete. E o presidente Lula falou sobre esse assunto, então antes de a gente virar a página, já que a gente vai tratar de outro assunto, vamos ouvir o presidente. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Eu tenho em dizer para vocês que pode não dar certo. Já não tá dando, né? Já não tá dando certo. Vamos lá. Tá não. Bora virar a página? Vamos. Vamos mudar de assunto, Donizete, 7h25. Caiu o primeiro-ministro do governo Lula, suspeito de envolvimento com corrupção. E aí, como é que tá o clima em Brasília, Donizete? Tá complicado, muito complicado. Ontem à noite eu estou em Brasília, eu falei com o ex-líder do
É o aniversário do prefeito de Potegi, Salviano, e o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, fez uma festa para ele, aqui no restaurante de Brasília. E eu cheguei no restaurante, o Roberto me convidou, e o Elmar apareceu, estava a deputada Fernanda Pessoa. E ele disse que é uma bomba, solta bomba, Moab. Envolvido em corrupção também, o Elmar Nascimento está envolvido na corrupção do Denox. Ele disse que o líder da União, Pedro Fernandes, vai ser o novo ministro das Comunicações. E que o Juscelino vai sair do Ministério das Comunicações como corrupto. Sou eu que estou dizendo não, tá, Matheus? Sim. É o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. E vai ser líder do União Brasil. Líder. Tá Como difícil, assim? não tá? Como assim, Donizete? Líder? Ele vai pro lugar do Pedro Fernandes. Pedro Fernandes vai virar ministro. Ah, Agora, a bancada botar um corrupto como líder, amigo, é desmoralização do União Brasil, viu? E brincar com fogo, brincar de não respeitar o povo. Ele tem que sair do ministério, provar a inocência dele. Ele está dizendo que é inocente. Assumir a liderança é difícil, né, Matheus? Agora, eu acho que os 4 deputados federais de Ceará do União, Danilo Forte, Tayane Bittencourt, Fernanda Pessoa e Moço Rodrigues, não podem aceitar essa troca, não. O Juscelino ser líder, gente, é desmoralização. É um tapa na sua cara, na minha, na cara do povo brasileiro, Matheus. sem dúvidas. Sem dúvidas. É um absurdo. E o Elmar ganhou um apartamento do Rei do Lixo de propina, gente. Ele responde ao processo do Supremo. Ele ganhou um apartamento de 3 milhões de reais de propina, de venda de emenda. O Juscelino é acusado de venda de emenda. É um negócio muito sério, né, Matheus? Muito sério, muito sério. Mas vamos acompanhar. Próximo assunto aí. Vamos lá então, Donizete, mudar de assunto por aqui e falar agora sobre a PEC da segurança, porque ontem teve um café da manhã na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, reuniu ali parlamentares, ministro da Justiça, Partidários, sim, e o Danilo Forte, convidado por conta do projeto de lei dele que criminaliza a ação de facção como terrorismo, né? E o projeto da PEC, na minha opinião, eu não gostei não, tá, Matheus? Achei fraco. sim, Ele fortalece, cria só uma polícia civil, cria um conselho, é só polícia civil e militar vai ser só polícia. E coloca a guarda municipal para combater a violência. Vai ser armada e vai combater a violência. E a ideia é voltar essa PEC da segurança, que a Polícia Federal vai ter mais atribuições e a Polícia Rodoviária Federal ela vai combater também em hidrovias e ferrovias. Vamos ouvir, Matheus. Vamos ouvir o deputado cearense Danilo Forte, que participou da reunião. Ele fez uma análise, Donizete, sobre esses pontos, inclusive, que você citou, e a gente separou o trecho onde ele comenta. Vamos ouvir. A análise que eu faço é que a PEC ela é muito mais um reorganograma das polícias do que propriamente uma proposta de enfrentamento, inclusive do ponto de vista da legislação ao crime organizado. Eu acho que a Câmara vai ter muito trabalho, e o Congresso Nacional, em expandir, né, o papel dessa PEC e ali tentar colocar demandas jurídicas capazes de efetivamente fazer esse enfrentamento e capazes de efetivamente defender o conjunto da sociedade. Eu achei o texto muito reduzido apenas a esses 4 pontos que, para mim, não significam dizer que nós vamos estar preparados, habilitados para fazer esse enfrentamento do tamanho e na urgência que a sociedade requer. Nós estamos perdendo a guerra.
e numa guerra o tratamento precisa ser dado de guerra. Então, trazer as Forças Armadas para dentro desse enfrentamento, principalmente na área da fronteira, municiar as intervenções e dar respaldo para que a polícia possa atuar de forma mais inteligente, inclusive na prevenção das atividades criminosas, eu acho que é mais importante até do que apenas reorganizar a hierarquia das relações policiais. Bem pontual o deputado, viu, Donizete? Importante. Vamos ouvir o ministro. Vamos ouvir o ministro Ricardo Lewandowski. A reunião de hoje foi extremamente proveitosa. Houve uma unanimidade no sentido de reconhecer a importância de discutirmos a segurança pública do nosso país e também a relativa urgência de que isso seja feito no Congresso Nacional. Nós fizemos várias reformas estruturantes recentemente. Eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que ao lado da educação e a saúde preocupam o cidadão comum. A gente tem também um presidente da Câmara, Donizete, Hugo Mota, falando sobre o assunto. Vamos ouvir. Uma convergência e uma unanimidade sobre a urgência de se tratar esse tema na Câmara dos Deputados. Importante dizer que todos os partidos estavam aqui representados, os partidos da oposição, os partidos da base aliada, e todos concordaram com a urgência da Câmara dos Deputados dar uma resposta para essa situação da segurança pública. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministra Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave não será com remédios leves. Nós temos um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará, ministro Lewandowski, na resposta que a sociedade nos cobra. Pronto, Donizete, tá aí. Para terminar, dizer que o Datafolha divulgou pesquisa onde 52% dos brasileiros defendem a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe. E na anistia, que o líder do PL, Sócrates Cavalcante, desistiu de pautar. Mas 100 deputados da base aliada de Lula assinaram. No Ceará, além do PL, André, Matheus, Dr. Jaziel, assinaram o pedido de anistia. A J. Albuquerque, Daiane Bittencourt, Danilo Forte, Moses Rodrigues e Luiz Gastão, ou seja, com os 3 do PL, 8 dos 22 deputados federais cearenses assinaram o pedido de anistia. Aí é o pedido de urgência, tá, Matheus? Mas não tem número ainda para urgência para ser votado, não. E o PL desistiu. Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho e a gente volta que o Momento Nero tá carregado, hein, Matheus? Tá pegando fogo, Donizete. Daqui a pouco você retorna então e conta todos os detalhes das informações políticas do estado do Ceará. Momento Nero! Vamos nessa, Donizete. Quarta-feira, quem é que o Tatá vai acordar? Vai acordar quem? O Braguinha. O prefeito afastado, que ontem podia ter voltado para a cadeia, mas não voltou, mas foi aberta a denúncia contra ele por ter sido eleito com o dinheiro do Comando Vermelho da Justiça Eleitoral. Vai, Tata, acorda o Braguinha. Matheus, eu tô recebendo aqui, solta a moab, fogo do Buturomão, primeira mão. É um novo portal de notícias, o Platô BR. O presidente da Câmara, Hugo Mota, negocia com o presidente Lula, deve ter reunião hoje, o perdão para os condenados de 8 de janeiro. Quer dizer, o Lula iria perdoar, dar anistia a todos os condenados. Aí é brincadeira, né, gente? É melhor votar o Congresso. O Hugo Mota não quer votar, mas quer anistia.
Aí é piada. Mas a notícia está no platô platôbr.com.br, que é o novo portal de notícia. Que não sei se você conhecia esse, Matheus. Eu já conhecia. Não conhecia, mas enquanto você estava falando, eu já entrei aqui para poder ficar sabendo também da informação que você está comentando, E Donizete. Estou por aqui já, aí a vasculhando. notícia é de primeira mão, a gente acompanha aqui. Enquanto a gente faz o programa, a gente vai vendo as notícias que a gente recebe e vocês sabem tudo aqui de primeira mão, né, Matheus? Não é... As pessoas aqui terminam, quando a gente termina o programa, estão informadas do que está acontecendo. Até a crise do mundo a gente está dando, na medida do possível, que é mais difícil. Olha, Matheus, vamos agora falar do caso Braguinha. Ontem, primeiro dizer que o clima foi tenso, Sim, aí o presidente do TRS se julgou suspeito, porque os parentes dele, o filho é advogado, advoga para muitos desses prefeitos envolvidos, investigados, e aí, para não ter nenhuma dúvida, o presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato, se julgou suspeito. Ontem também o TRE do Ceará, Matheus, elegeu a nova direção, né, para o próximo esse ano e o outro, até o início do ano de 27, né? Foram eleitos, você viu, Matheus? A desembargadora Maria Iraneide Moura, presidente do TRE, e o desembargador Emanuel Leite como vice-presidente corregedor, tá? certo. E houve o julgamento do Braguinha. O relator é o desembargador Luciano Nunes Maia Freire. Ele disse que não havia motivo para o Braguinha continuar preso. Houve uma votação por 4 votos a 2. Olha, a decisão já foi tomada, então eu posso me manifestar. Eu discordo do desembargador e eu discordo da decisão do TRE. Enquanto a justiça não prender, não punir e não dizer que não vale a pena um político se aliar ao crime organizado para ganhar as eleições, o crime organizado vai continuar financiando eleições, vai continuar controlando prefeitos, e não é à toa que hoje mais de 100 prefeitos são vinculados ao crime organizado. Não é de hoje que o crime organizado controla os negócios das prefeituras do Ceará. Enquanto a justiça do Ceará e do Brasil não for dura, o crime organizado vai continuar mandando. O projeto da PEC da segurança de ontem não combate nada. É uma piada. Eu li o projeto, não resolve nada. Mas o TRE definiu aceitar a denúncia contra o Braguinha e colocar de volta na cadeia o envolvido Francisco Leandro Mesquita, que foi quem levou o carro para o chefe do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Vocês sabiam que o chefe ganhou um carro do Braguinha. Sou eu que estou dizendo, não. É um inquérito que está sendo investigado pela Justiça Eleitoral. Por 4 votos a 2, o Braguinha não voltou para a cadeia, mas a denúncia foi aceita. E aí, na hora, o desembargador Luciano Nunes Maia Freire respondeu à imprensa, no caso a gente, e outros, dizendo que não demorou para julgar. Ok, desembargador, eu respeito sua posição, eu admiro, reconheço a sua seriedade no seu trabalho como desembargador, mas a justiça brasileira e a justiça cearense só vai vencer. O Ceará e o povo cearense só vencerão a guerra no dia que a justiça compreender que o tráfico é diferente. É diferente. No dia que existiu uma lei que o prefeito que foi eleito com a ajuda do tráfico for para a cadeia e continuar lá, outros candidatos não vão querer dinheiro do tráfico para se eleger. É melhor perder a eleição do que ser prefeito com a ajuda do tráfico. Muitos dos prefeitos cearenses eleitos com o dinheiro do tráfico hoje estão arrependidos
querem sair e não podem. Porque quando você tem negócio com o tráfico, você entra e não sai. Minha opinião, tá certo? Minha opinião. Quero até que você bote a musiquinha, Matheus, pra mim ficar caladinho, pra mim ficar calado. Bote minha musiquinha. Bora lá. Toma conta dessa vida. O recado tá dado, Donizete, olha aí. Agora vamos ouvir o desembargador Luciano Nunes Maia Freire falando sobre as decisões que o TRE tomou ontem, julgamento, tá? Vamos lá. Anuncio o resultado, portanto, sem mais repetir os itens em número de 7 citados pelo eminente relator, apenas resumidamente, para ratificar a denúncia recebida em primeiro grau com relação a Daniel Claudino de Souza e receber o aditamento à denúncia nos termos ofertados pela Procuradoria Regional Eleitoral, nos IDs 19, 84, 81, 37 a 19, 84, 81, 40. Igualmente com relação ao referido denunciado Daniel Claudino dos Santos e os outros 7 denunciados intimados, quais sejam José Braga Barroso, Quilvio Maria de Lima Oliveira, Francisco Leandro Farias de Mesquita, Francisco Edneudo de Lima Ferreira, Marlene dos Santos de Mesquita, Pedro Lucas de Souza Pereira e Ítalo Ramon Severo Xerez. Levantado o sigilo do processo, tendo em vista a instalação da ação penal, registrando apenas que em relação à ratificação da decisão da presidência deste regional em sede de plantão judicial que determinou o afastamento de José Braga Barroso e Francisco Gardel Mesquita Ribeiro dos cargos de prefeito e vice-prefeito para os quais foram eleitos em 2024 no município de Santa Quitéria até a ulterior deliberação da Corte. A decisão é por maioria, vencido o eminente desembargador Daniel Carvalho. Tem a outra decisão, tá, Donizete? Vamos ouvir. Anuncio o resultado que a Corte, por maioria, ratificou o voto, acompanhou o eminente relator, por maioria, a exceção da revogação da prisão de Francisco Leandro Farias de Mesquita. Decisão por maioria. Deu para compreender. E com a ordem de prisão sendo imediatamente expedida pelo eminente relator. Imediatamente. Aí é o seguinte, o Leandro foi quem levou o carro. Eu não tenho nada contra o Braguinha. Eu até gosto do Braguinha hoje. Já tivemos nossas diferenças. Não é porque é o Braguinha. Mas enquanto a justiça cearense e brasileira tiver 2 pesos e 2 medidas, eu reconheço e respeito a decisão judicial. Mas colocar na cadeia quem levou o carro e não colocar na cadeia quem deu o carro, enquanto a justiça for feita assim, o tráfico vai ter o controle de prefeituras do Ceará. Minha opinião. Modesta opinião. Respeito quem discorde. Mudando de assunto, o Tribunal Regional Eleitoral, ontem, o desembargador Luciano Nunes Maia Freire pediu vista no julgamento do Zé Joeni Holanda, prefeito de Alto Santo. E aí dizer também que a região está apavorada. Ontem amanheceu a região Alto Santo, Potiretama e Iracema toda pichada com as letras CV. E dizer o seguinte, falando de Potiretama, o prefeito de Potiretama, que está preso, deu entrada num pedido de habeas corpus. Me disseram que era a Vilma Freire, mas eu também estou recebendo notícia aqui, Matheus, que não é a Vilma Freire, a desembargadora, que é muito séria a desembargadora Vilma, mas estão me dizendo que é a Ilna, Maria Ilna, que é a desembargadora que está com pedido de habeas corpus do prefeito Luan Dantas. Para quem não sabe, o Luan Dantas, segundo a investigação policial, era do PCC e virou CV. Gente, que mundo doido esse. Não é, Matheus? Assustador. Aí está tratando de prefeito, Matheus. E o advogado Fernando Bezerra denuncia que ele tentou uma tentativa para executá-lo. Não é história de Trancoso minha, não.
o Luan mandou matá-lo. Bota o advogado falando numa entrevista que ele deu ao SBT Ceará, TV Jangadeiro, Matheus. A polícia fala em tentativa de intimidação, certo? Mas eu tenho uma desconfiança porque era véspera de festa do município de Alto Santo. E como eu sou uma pessoa bastante conhecida na cidade, eles poderiam pensar que eu estaria nessa festa, que eu iria para essa festa. Inclusive era um feriado prolongado. Talvez um mês depois, eu recebi uma ligação de um cliente meu perguntando o que era que eu tinha em relação ao prefeito Potiretama. Eu disse, nada, eu conheço, é prefeito da cidade vizinha. Ele disse, tu tá sabendo que ele mandou lhe matar? Eu digo, tô sabendo dessa história não. Não, ele ofereceu 25 mil para lhe matar. Que história, Donizete, meu Deus. Tem mais? Não, só esse trecho aí. 25 mil, Donizete, pra matar uma pessoa? Advogado, né? E ele é acusado, não sou eu que estou dizendo, é a investigação da polícia que pediu e a justiça decretou a prisão dele. O Luan Dantas é acusado de ser mandante de 11 crimes. Houve uma operação da semana passada e ele tentou fugir para Rodolfo Fernandes, que é a cidade do Rio Grande do Norte, foi preso na estrada. Esse advogado, Fernando Bezerra, doutor Fernando Bezerra, ele é irmão do juiz de Itauá, doutor Ireilton Freire, certo? Ireilton Freire, o doutor Fernando Bezerra é irmão do juiz de Itauá, doutor Ireilton Freire. A gente trata a política, as pessoas podem dizer, mas rapaz, esses assuntos, a política do Ceará saiu do campo do debate, da política, e entrou no campo do crime organizado, Matheus. É algo inexplicável, inaceitável, inadmissível, intolerável. E a gente está aqui porque a gente fica assustado. Matheus, vamos para o nosso camarote? Vamos, Matheus. Tá perigoso demais esses assuntos. Vamos lá pra lá, vamos, me leve. Vai. Bora, Donizete, vamos nessa, o camarote. É o melhor lugar pra ficar, viu, nessas horas. Tá difícil. Demais, né, Matheus? Atenção demais. Vamos ver o que é que vai dar, se a justiça vai mandar soltar o Luan ou não com esse habeas corpus. Há medo nas 3 cidades. Medo. A facção está intimidando, tá, secretário Roberto Sá? A facção está intimidando e colocando o povo ir para a rua para pedir a soltura de Luan Dantas. É o que eu estou recebendo. Mas a polícia tem que investigar isso. Não estou dando o nome que é o chefe do tráfico lá, do CV, estou dando nome de ninguém. Estou só dizendo o que está acontecendo. E ontem eu coloquei, você viu, as pichações em vários muros das cidades, né, Matheus? Você viu, né? Vi, impressionante, viu? Vira a página. Vamos lá pra gente terminar, Donizete. 7h50, rapidinho. Só falar que a confusão tá grande para quem vai disputar a vaga no Senado, né, Donizete? E o governador Elmano falou em Brasília, onde ele se encontra, de que ele vai trabalhar pela unidade. A Luísa Diniz lançou a candidatura dela, o Guimarães também quer ser candidato, o Cid disse que não abre mão de Júnior Mano, e ainda tem Chiquinho Feitosa, tem Eunício Oliveira e tem Chagas Vieira, que também é pré-candidato ao Senado Federal. Bota o Elmano falando para a gente terminar o programa hoje. Primeiro, eu não estou em nenhum momento participando de nenhuma articulação política nesse momento de campos políticos no PT. Tem pessoas próximas com quem eu tenho muita relação política que integram o campo de esquerda, eu tenho uma excelente relação com os companheiros do campo democrático, tem pessoas do campo construído, do campo popular no PT, que eu também tenho relação muito próxima. Eu acho que o meu papel como governador é favorecer o diálogo para a construção de unidade do PT. Como do ministro Camilo tem a mesma postura, como o prefeito Evandro Leitão tem a mesma postura, porque nós vamos agir para trabalhar pela unidade do partido. E acho que é mais do que normal que as pessoas se apresentem, coloquem suas teses, e acho que o crescimento do PT do Ceará é um crescimento muito significativo. Nós temos o melhor resultado eleitoral do PT do Brasil, e é normal que, portanto, também você tenha um número significativo de adesões. E isso não é novo, nós também já tivemos adesões em outros momentos, e mesmo quando a companheira Luiziane era prefeita, teve um número de adesões em Fortaleza, ela quando prefeita, muito significativo. E agora voltamos a ter a prefeitura, e estamos com o governo do estado, é normal que tenha um número de adesões significativas. Pode dizer, Matheus, que a tendência Campo Popular, que é do ministro Camilo, deve
filiou 30 mil pessoas e está fortíssimo para assumir e vencer as eleições internas e eleger Felipe Pinheiro como novo presidente estadual do PT do Ceará. O Guimarães insiste na candidatura de Inácio Baiano e há essa briga interna no PT. E a Luiziane lançou candidato para presidente do PT, a vereadora Adriana, Mari para presidente do PT de Fortaleza e ela ao Senado. A briga no PT está grande. Estou indo embora, a gente volta amanhã, Matheus.